Feche os seus olhos, incline a sua cabeça, coloque a mão no seu peito, eu quero orar por você nessa noite. Pai, nós nos reunimos nesse lugar, é o primeiro fim de semana, ó Deus, das 3 semanas em que o teu povo estará de jejum nesses dias. E nós nos colocamos diante do Senhor com expectativa nesse lugar, Pai. Pedindo que o Senhor fale ao nosso coração de maneira poderosa nesse ambiente. Nós queremos dizer ao Senhor que viemos a esse lugar com o nosso coração aberto. E que nós cremos que Tu estás interessado em falar conosco, haja vista somos amados. E temos falado exaustivamente isso aqui, Senhor. Com o objetivo que o Teu povo seja marcado por essa que é a mais profunda verdade espiritual do Novo Testamento. Nós fomos amados e aceitos pelo Senhor através de Jesus na cruz do Calvário. Mais uma vez nós nos colocamos reunidos nesse lugar. Mas como eu tenho dito, Senhor, desde as 17, quando eu me reuni com a escala de servos. Não para uma noite comum, não para uma noite qualquer, mas para uma oportunidade de ouvirmos o Senhor mais uma vez. E de sermos poderosamente marcados pela Tua palavra. Todos nós estamos, Senhor, nessa condição, nessa noite, nesse lugar. Por isso oramos que o Teu Espírito fale conosco, inclusive comigo. Nós queremos ser nutridos e fortalecidos pela Tua palavra. Se essa também é a sua oração, diga em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, o tema da minha ministração nessa noite é: você não foi chamado por engano. Diga isso, você não foi chamado por engano. Diga ao irmão que está sentado ao seu lado, você não foi chamado por engano. Diga para o irmão do outro lado de você, diga assim, você não foi chamado por engano. Para você não deixar o irmão de trás enciumado, vire para trás e diga, você não foi chamado por engano. Você não foi chamado por engano, escute aqui. Quero ler uma história de um padre novato. Tudo bem, Wellington? Shalom. Padre novato preocupado com a presença de um bêbado no primeiro banco, iniciou nervoso o seu primeiro sermão na paróquia. O bêbado acompanhava-o atentamente, sem qualquer manifestação que não fosse o irritante soluço. Os irmãos estão prestando atenção aqui? Eu já comecei a pregar, diga aleluia. Então o padre novato, a primeira missa dele na paróquia, o bêbado na primeira fila, e ele incomodado com a presença do bêbado, mas o bêbado absolutamente em silêncio, o único barulho que ele fazia é do soluço. O padre estava ficando mais nervoso ainda na primeira missa que ele estava rezando, por causa da presença do bêbado na primeira fila. Prosseguiu o padre. Então, irmãos, Jesus saciou a fome de 5 dos seus seguidores com apenas 5.000 pães. Percebeu o erro que cometera, o padre percebeu, mas não tentou consertar para não chamar a atenção dos fiéis. Em sua maioria, o povo estava sonolento e aparentemente distraído, mas o bêbado, irmãos, parecia ser o único que estava absolutamente atento e disse em alto e bom tom, provocando vários risos entre os presentes: 5.000 pães para 5 pessoas? Assim até eu. No ano seguinte, na mesma época, chegou o momento de repetir o sermão. Então daqui a um ano agora esse padre já está mais experiente, chegou no mesmo dia que ele ia repetir esse sermão. Ele foi rezar a missa, e quem estava na missa sentado na primeira fileira, irmãos? O mesmo bêbado na mesma circunstância e diante do mesmo soluço irritante. O padre agora descolado disse, e então Jesus, com somente 5 pães, porque agora está descolado e está mais atento,
Não queria ser pego no pé de apoio de novo. 5 pães alimentou e saciou a fome de 5.000 seguidores. Lançou um olhar vitorioso para o bêbado. O bêbado comentou: também não tem dificuldade nenhuma. Com a sobra do ano passado, até eu faria esse milagre. Amém? Agora, por que essa ilustração? Aleluia. Porque eu estou aqui para ministrar para os irmãos que você não foi chamado por acaso. Amém, amados? O bêbado podia estar lá por acaso, ouviu por acaso a história, por acaso o padre inexperiente errou, mas você não foi chamado de maneira equivocada, não. O Senhor sabia exatamente quem você é. Eu gostaria do apoio do pessoal da mídia, para que vocês projetassem para mim o texto de Romanos 5, verso 1 e 2. Romanos 5, verso 1 e 2. Quantos estão lendo aqui o livro Mover da Graça do pastor Dê nesses dias de jejum? Deixa eu ver. Amém. Mas o pastor está usando uma estratégia diferente esse ano. Normalmente ele mandava uns vídeos. Ele está usando um áudio que é para facilitar bastante. Eu estou usando o áudio, irmãos. O que ele quer, literalmente, é que você se assente com o livro na mão e ouça o áudio, que é a leitura do capítulo. Por quê? Porque quem entende de programação neurolinguística sabe muito bem que quanto mais recursos você usar para ter acesso a uma informação, mais marcado pela verdade você será, que você vai reter melhor. Então nós temos o visual, porque você está lendo, e nós temos o áudio, que ele está mandando um áudio com uma musiquinha, né, irmãos? O pastor Dênio vai fazer uma Bíblia comentada também, eu falei para ele. Vai ter a Bíblia do Cid Moreira e a Bíblia do Dênio Lara. Amém? Então, muito legal. Se você, por acaso, perdeu algum capítulo, os primeiros foram um pouquinho mais curtinhos, e já de quarta ou quinta para cá, os capítulos quase todos duram alguma coisa em torno de 14 minutos. Então, você precisa se separar mesmo para você fazer a leitura. Mas se o dia é muito apertado, você pode fazer a quebra, né? Você ouve 7 minutos, por exemplo, dá um pause, depois volta onde você parou. Você pode grifar o seu livro. E eu não sei se os irmãos estão atentos, irmãos, mas na página 155, o pastor fez uma pergunta para cada capítulo que nós estamos lendo. Os irmãos viram isso? Quem não viu, levanta a mão. Muito bem, estou contando para você. Então tem uma pergunta para responder e que é mais outro recurso, porque isso vai forçar você a pensar na resposta. São perguntas bem simples para você ser marcado. Amém? Você não foi chamado por acaso, é o tema da minha ministração, e a minha ministração ela tem por objetivo dar uma resumida aqui nos irmãos, os 7 primeiros capítulos que nós lemos essa semana. Então, se você não leu algum capítulo, você se comprometa com você mesmo a ler lá para frente. De repente você vai, não sei o que você prefere, ficar na ordem ou pegar de onde estamos, amanhã o 8º, e depois você volta nos que você deixou, enfim. Mas você vai ter todos os áudios também. Amém? O texto de Romanos 5, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse aos romanos, irmãos, a igreja de Romanos ela não foi fundada pelos apóstolos. A igreja começou em Jerusalém e com a perseguição os cristãos eles se dispersaram e os irmãos foram para muitos lugares e começaram igrejas. Agora a igreja de Roma, especificamente falando, ela não foi fundada por nenhum dos 12 apóstolos, tampouco pelos 70 que foram treinados por Jesus e nem por um daqueles 120 irmãos que se reuniram lá na cidade de Jerusalém por ocasião de Atos 2, onde o Espírito Santo desce e os irmãos foram batizados no Espírito Santo. A igreja de Roma não foi fundada por nenhum movimento dessa natureza. A igreja de Roma ela foi fundada por irmãos convertidos e que se mudaram para cidades e que por terem conhecido Jesus, haviam agora saído da sua religião origem e chegavam e não tinham aonde frequentar, não tinha igreja, não tinha um prédio como nós.
Eles abriam seus lares e começavam a falar de Jesus, as pessoas começaram a se converter. O termo teológico para isso é que é o mover de Deus no meio dos cristãos leigos. Os irmãos que não tinham seminário teológico, não tinham treinamento, esses irmãos foram quem fundaram a igreja de Roma. Paulo queria terminar os seus dias servindo a Deus na Espanha. Ele precisava sair de onde ele estava, e para ele chegar à Espanha, não tendo avião, não tendo trem-bala que cruzasse a Europa como nós temos hoje, ele precisava de apoio dos irmãos no caminho de toda a natureza, apoio financeiro, apoio de irmãos que pudessem hospedar ele na passagem. E ele, com o objetivo de ser apoiado pela igreja de Roma, porque a igreja de Roma não tinha pastor. A igreja de Roma tinha muitas células, mas eles não tinham um pastor lá. Com o apoio de ser ajudado por esses irmãos, ele escreve uma das cartas mais profundas do Novo Testamento, a carta aos Romanos. E ele instrui esses irmãos, e além de dar alimento para esses irmãos, ele gostaria de cair na graça desses irmãos, e ele esclarece isso muito bem na carta, porque ele queria apoio de toda a natureza, inclusive financeiro, mas como eu narrei, ele queria que os irmãos pudessem acolhê-los no tempo oportuno, etc., quando ele saísse de viagem em direção à Espanha. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Então é uma carta muito interessante, muito profunda para você estudar no Novo Testamento, porque ele escreve para irmãos que não têm formação teológica. Então ele tem muita preocupação de passar muitos fundamentos que esses irmãos não tinham. Haja vista, eles não tinham um irmão treinado que estava no meio deles ensinando. Por isso que o livro de Romanos é tão profundo. Quem está entendendo, diga aleluia. Aos Romanos 5, verso 1 e 2a, ele diz assim: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos livre acesso a essa graça na qual estamos firmes. Eu vou parar aí, é o ponto A do verso. Vou dizer isso novamente. Esse aqui foi o tema central do nosso primeiro capítulo, que foi ministrado na segunda-feira. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem temos livre acesso a essa graça na qual estamos firmes. O que o apóstolo Paulo estava dizendo? Eu vou usar esse marca-página para marcar você hoje. Amém? Diga oi, marca-página para a igreja Dínamo São Mateus. Oi. Esse marca-página no nosso culto aqui é você. Amém, irmãos? Esse aqui somos nós. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele estava dizendo que Deus, na sua infinita graça e bondade, mandou Jesus para morrer no nosso lugar, e morrendo no nosso lugar, Ele sofreu aquilo que era para nós sofrermos, morreu a morte que era para nós, e ressuscitou ao terceiro dia. Lá no segundo ponto eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, para que nós hoje não precisássemos mais sofrer. Veja, o sofrer era para mim, mas Jesus sofreu para mim. Então quem apontou foi o Johnny. Vem cá, Johnny, vou fazer isso de novo com você aqui. Vem cá, Johnny, por favor. Irmãos, aplauda bem veementemente a vida do Johnny. Eu não vou te machucar, não. Vou bater, mas não vou te machucar. Ó. Irmãos, estou falando aqui, esse aqui é o Johnny. Mas quando eu falo do Johnny... Corta, acho que é melhor cortar. Pode deixar cortado. Quando eu estou falando com o Johnny, eu não quero que você veja o Johnny. Eu quero que você se enxergue. Amém? Então, quando eu falo do Johnny aqui, eu vou representar o Deus Pai. Mas quando eu falar do Johnny, eu quero que você imagine que ele é o pastor Márcio, que ele é o Zé Manuel, ele é o Ricardo, ele é o Flávio, ele é o Daniel, ele é o Wendel, ele é o Valdir, ele é a Rita, ele é o Felipe, ele é o Lucas Postigo. O Johnny éramos nós. Nós estávamos vivendo no erro, nós estávamos aprontando, nós estávamos fazendo toda sorte de coisas erradas, e nós estávamos merecendo, irmãos, uma surra de Deus. O que Deus fez? Ele resolveu mandar Jesus para apanhar no seu lugar.
Daqui a pouquinho eu vou soltar um vídeo aqui para os irmãos, para você ver um pouquinho do sofrimento de Cristo. Mas ele mandou Jesus para sofrer no seu lugar. Jesus foi, inclina um pouquinho rapidinho. Jesus foi no pretório romano, ele foi amarrado assim. Inclina só um pouquinho assim, filho. Ele foi amarrado. E a Bíblia diz que 2 soldados romanos açoitavam Jesus. Não dá detalhes, mas um historiador judeu não convertido ao cristianismo, ele descreve, é um historiador do 1º século, ele descreve como foi o martírio do Senhor Jesus. E ele fala que esses soldados, eles batiam contra o corpo do Senhor Jesus com um chicote chamado gato de 9 caudas, assim chamado porque ele tinha um bastãozinho. E na ponta desse bastãozinho ele tinha 9 tiras de couro, na ponta das tiras de couro ele tinha uma bolinha de chumbo e tinha um caniço, um osso pontiagudo, com o qual os soldados romanos atingiam o corpo de Jesus. Jesus já havia aspergido sangue desde o Getsêmani, onde ele começou a sofrer intercedendo para receber sobre ele a vontade do Pai. E ele ali entrou em tal estado de agonia, irmãos, que ele soa sangue, já desde o Getsêmani. Aqui ele sofre os açoites. Daqui a pouco os soldados lançam mão das suas vestes, fazem para ele uma coroa de espinho, tecida exclusivamente para ficar apertada no couro cabeludo de Jesus. Eles colocam essa coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Irmãos, esse historiador do 1º século, ele diz que essa coroa de espinhos ela foi tecida com espinhos da Palestina, que no contato com o couro cabeludo, os irmãos não sei se sabem que essa parte nossa da face é a região mais vascularizada do corpo. Eu não sei os homens se você tem hábito, por exemplo, de cortar, por exemplo, o pelinho do ouvido, aqui. Se você já cortou, você vai perceber quanto tempo isso sangra, sem parar. E como demora isso aqui para cicatrizar. Essa coroa de espinhos colocada em Jesus, esse historiador diz que liberava no contato com a pele uma substância tóxica, que foi provocando não só as feridas na fronte de Jesus, mas o corpo de Jesus, recebendo essa substância tóxica em contato com a pele, ele foi inchando de tal maneira que ele foi se tornando como um monstro. Flávio Joséfo descreve. De tal maneira que o rosto dele ficou inchado. Obrigado, Johnny. Amém? Jesus sofreu muito por mim e por você, mas tudo que ele sofreu era para mim e para você. Ele sofreu no meu lugar. E o apóstolo Paulo está dizendo aos romanos: quando nós acreditamos que o sofrer de Jesus não era por causa dele mesmo, quando nós entendemos que o sofrer é o meu sofrer, não é o nosso sofrer. Irmãos, para nós sermos salvos, não é uma questão de você acreditar que Jesus morreu pelo mundo inteiro. É uma questão de você ser convencido de que Jesus morreu por mim. Por mim. Amém? Você vai falar com alguém que ainda não foi atingido, pelo amor de Deus, com revelação. Você fala: Jesus te ama. A pessoa fala assim: nos ama. Já viu isso acontecer? Jesus te ama muito. A nós. Sim, a nós, mas a mim. Ele fez isso por mim. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele está dizendo: quando nós temos fé nessa justiça, nós somos justificados pela obra da cruz. Então a obra da cruz já está consumada, ela já foi feita, mas nós temos acesso ao poder que foi liberado da cruz do Calvário à medida que o nosso coração se abre e nós cremos. Justificados, pois, pela fé em Cristo. O que é ser justificado, pastor? Ser justificado é como se nós fôssemos esse marca-página que foi colocado em livro. Em livro. Quantos dos irmãos estão vendo marca-página? Tem alguém vendo marca-página? O que você está vendo agora? Você está vendo o livro.
Porque o marca-página está em livro. Assim também eu e você fomos colocados em... Portanto, agora o mundo espiritual nos vê através de um óculos chamado Cristo Jesus. Quando o mundo espiritual ele olha para Sara, ele não olha mais para Sara, porque o marca-página foi colocado em livro. A Sara foi colocada em Cristo. Agora você está escondida pelo sangue. Aí a Bíblia diz que aquele que é justificado porque teve fé que essa obra foi realizada em seu favor, ele passa a poder relacionar com Deus em paz. Porque veja, irmãos, todos nós temos a mesma inclinação quando pecamos de Adão e Eva. Adão e Eva, quando pecou, Deus apareceu no Éden como ele fazia todo dia na virada do dia. Ele falou: Adão, onde você está? E Adão fez o quê? Quem sabe? Se escondeu. Porque ele estava o quê, igreja? Nu. Mas nu, irmãos, eu quero que os irmãos saibam, Adão realmente estava nu. Mas para nós não é uma questão de estar sem roupa, Marli. É uma questão de estar desnudo, no aspecto de todo mundo conseguir enxergar quem eu sou de verdade. Todo mundo conseguir enxergar as minhas limitações, as minhas debilidades. Todo mundo conseguir enxergar os meus medos. Deus conseguir ver quem eu sou de verdade. E Adão de repente descobriu que Deus podia vê-lo. E por saber que Deus podia vê-lo, Adão sabia que o que ele havia praticado já não estava mais escondido de Deus. Por isso, quando ele pecou, ele já não tinha mais graça de se aproximar ao Senhor, porque ele tinha medo de ser visto. Amém? Todos nós, quando erramos, você vai perceber que uma das coisas que você sente é que você perde a graça para orar. Por quê, irmãos? Porque o diabo, ele ganha ocasião para te acusar. E enquanto você não entende a verdade bíblica, você acredita que ele tem legalidade para fazê-lo. Você acredita que está chegando de Deus, está mostrando marca-página. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Mas a Bíblia diz que no Novo Testamento todos nós fomos inseridos em Cristo. Então agora, Ezequiel, eu tenho aqui um marca-página que pecou. Mas esse marca-página vai chegar diante de Deus. Deus não vê o pecado do marca-página, pastor? Irmãos, Deus vê. Mas ele falou assim: eu, Deus, escolho me esquecer das suas iniquidades. Amém? Quem está entendendo? A Bíblia está dizendo literalmente no verso 2 que essa mesma graça na qual nós fomos inseridos porque cremos, a graça de termos sido inseridos em Cristo nos foi outorgada porque nós cremos. Os irmãos estão entendendo a minha linha de raciocínio? Jesus abriu o acesso à justiça. Para entrar eu preciso do que, igreja? Fé. O acesso está aberto. Para entrar eu preciso de... Uma vez que eu entrei, tem como sair, irmãos? Não. E o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, uma vez que você está escondido agora em Cristo, você pode se relacionar com Deus em paz. E ele segue dizendo: uma vez que quem abriu a entrada para você foi o Senhor Jesus, pelo qual Cristo obtivemos livre acesso a essa graça, então fiquemos firmes nessa graça. Isso é, ande todos os dias entendendo que Deus escolheu jogar os teus pecados no mar do esquecimento. Ele escolhe olhar para você por meio desse óculos que é Jesus Cristo. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Amém, irmãos? Isso se chama justificação. Amém? Isso se chama inclusão. A justificação é inclusão. Mas na cruz do Calvário o Senhor fez mais. Ele fez substituição. Nós lemos no terceiro capítulo, na quarta-feira, que na cruz do Calvário Deus nos amou tanto que fez Jesus, Filho dos homens, para que nós fôssemos feitos filhos de Deus. Feche os seus olhos, levante suas mãos e faça uma declaração bem gostosa na presença de Deus, bem doce. E com fé e declara assim: Pai, eu te agradeço, porque todos quantos te receberam
Senhor Jesus, o Senhor deu a eles, e eu sou um dos tais, o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém. Glória a Deus. Você é filho de Deus. A Bíblia também diz que Jesus se fez pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós então fôssemos feitos justiça de Deus. Então, quem pecou foi o Johnny. Quem merecia o açoite foi o Johnny. Só estou usando porque eu te chamei aqui. Fomos cada um de nós. Mas o Senhor resolveu fazer Jesus pecado e puniu Jesus para que o Johnny agora estivesse em posição de relacionar com Deus com paz. Quem está entendendo, diga aleluia. Jesus se fez maldição para que nós fôssemos feitos bênção. Jesus se fez doença para que nós fôssemos curados. Jesus se fez pobreza para que nós fôssemos enriquecidos, diga aleluia. Jesus morreu a nossa morte para que nós possamos viver vida abundante. Jesus se fez derrotado para que fôssemos vitoriosos. Habitou em um corpo humano na terra para que nós possamos ter corpos glorificados em sua habitação no céu. Nasceu fisicamente, aleluia, para que nós pudéssemos nascer espiritualmente. Nicodemos perguntou para Jesus: como é isso que eu, sendo um adulto, eu posso voltar para a barriga da minha mãe? Nascer de novo? Como que é isso? Jesus olhou para ele: ora, você é mestre em Israel, não pode compreender essas coisas. Todo aquele que é nascido de água, todo aquilo que é nascido da carne é carne. Todo aquele que é nascido pelo Espírito é Espírito. Necessário é nascer de novo. Necessário é nascer de novo, mas não é um nascer físico. Jesus abriu a porta para que nós pudéssemos renascer espiritualmente ao nascer fisicamente. É uma substituição. Amém, irmãos? Essa é a obra do Senhor. Jesus se revestiu de humanidade para que nós pudéssemos ser revestidos do Espírito de Deus. Tudo isso Ele fez por nós. Aleluia. Nós vamos passar um vídeo. Os irmãos podem apagar a luz. Podem apagar todas as luzes do prédio, inclusive essas aqui. Só um minutinho aí, Murilo. Vai sentar aqui comigo só para você assistir. Irmãos, espera aí só um pouquinho, Éder. Esse vídeo... Não pode deixar apagado. Só minha voz está de bom tamanho. Esse vídeo é a voz aí do Juliano Som, que é um ministro de louvor, mas ele está lendo um texto escrito por um médico. E esse médico cirurgião, ele descreve os motivos pelo qual Jesus suou sangue. E olhando do prisma da medicina, o sofrimento de Cristo. Eu queria que você estivesse bem atento. Os irmãos, tomem cuidado com a qualidade do áudio para que a gente possa compreender a leitura. Eu sou um cirurgião e dou aulas há algum tempo. E por 13 anos vivi em companhia de cadáveres e durante a minha carreira estudei anatomia a fundo. Posso, portanto, escrever sem presunção a respeito de morte qualquer. Jesus entrou em agonia no Getsemane, e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é um médico, Lucas, e o faz com a precisão de um clínico. O suar sangue, ou hematidrose, é um fenômeno raríssimo. É produzido em condições excepcionais. E para provocá-lo é necessário uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo, o terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sobre as glândulas sudoríparas, e o sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, escorrendo então por todo o corpo até a terra. O corpo dele
dos homens devem ter esmagado Jesus. Conhecemos a farsa do processo preparado pelos líderes religiosos, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre Herodes e Pilatos. Pilatos teve que ceder, então ordenou a flagelação, o chicoteamento de Jesus. Os soldados despojam Jesus, tiram a roupa de Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado e de diferente estatura, e golpeiam com chibatadas a pele já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue expira. A cada golpe, Jesus reage num sobressalto de dor. As forças se esvaem, um suor frio impregna a fronte, a cabeça gira e uma vertigem de náusea, calafrios recolhem ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois o escárnio da coroação, com longos espinhos mais duros que os de acácia. Os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça de Jesus. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar, e os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz, que pesa uns 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheias de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas. O percurso é de cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro. Frequentemente cai sobre os joelhos e os seus ombros estão cobertos de chagas, de ferimentos. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Oh Deus.
Aleluia. 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 Glória a Deus. Você não foi chamado por acaso. Aleluia. Você não foi chamado por acaso. Você não foi chamado por acaso. Eu vim aqui nessa noite para dizer para você que isso você compreende, não é por acaso. E talvez nós olhemos para essas verdades espirituais tão profundas, tão poderosas, irmãos. Nós somos chamados para anunciar esse amor. Muitas vezes eu tenho me alegrado, eu tenho falado, Senhor, obrigado pelo privilégio de carregar essa mensagem poderosa. Obrigado porque o Senhor me tirou do meu trabalho, me deu um ofício. E o meu ofício é ministrar e falar sobre o teu amor. Obrigado, Senhor, por esse tão grande privilégio. Eu quero dizer para você, igreja, nessa noite, nós somos chamados para anunciar essa verdade espiritual sublime. Talvez você olhe para mim nessa noite e diga, pastor, eu não sou capaz. Talvez você olhe para você mesmo e fale assim, pastor, eu estou cheio de limitações, estou tão cheio de falhas. Pastor, não sei descrever essas verdades. Pastor, talvez que você vai me dizer, eu tenho vivido em pecado. Pastor, eu tenho cometido algumas coisas que são erros. Pastor, minha vida não está qualificada. Mas eu quero dizer para você, primeira verdade, você está escondido, Deus não está olhando mais para isso. E a segunda coisa que eu vim dizer para os irmãos nessa noite, é que existe poder para nós vencermos em toda e qualquer área das nossas vidas. E talvez você diga para mim, não, mas eu já me esforcei, eu já tentei de todas as maneiras. Eu já fiz de todas as maneiras que eu sei. Pastor, eu já me consagrei. Eu já me separei no monte, já fui para lá 40 horas. Eu não jejuei como eu estou jejuando, não. Eu fiquei absolutamente sem comer nada, sem beber água. Talvez alguém possa dizer assim. Já tentei com todas as minhas forças. E eu vim aqui para dizer para os irmãos que você tentou errado. Porque eu quero dizer para os irmãos, quero lembrar os irmãos como que a palavra diz que nós somos transformados. Porque transformação é uma condição para nós sermos usados nas mãos de Deus. O poder de Deus só se manifesta na vida daquele que foi moldado pela graça. E quando o Senhor te escolheu, não foi por acaso, é o que eu estou ministrando para os irmãos nessa noite. Então, mas como é a minha transformação? 2 Coríntios 3,18 diz assim, todos nós com cara descoberta, contemplando como um espelho a glória do Senhor. Talvez você não sabe qual é a glória do Senhor, mas a glória do Senhor é Jesus na forma humana. É para a cruz que nós precisamos olhar. E eu vim aqui para explicar esse texto para os irmãos nessa noite. Como nós somos transformados? Olhando para Jesus. Você tem se achado sem força? Pastor, não é domingo de ceia, nessas imagens fora domingo de ceia. Os irmãos sabem que nós só nos reunimos para lembrar que Jesus morreu por nós? Os irmãos sabiam que nós nos reunimos para a igreja para ficar ministrando todo domingo isso? Quando nós nos reunimos na célula, nós temos tanta coisa para aprender, mas eu quero dizer que vitória em todas as áreas é a partir do momento que você entende isso. A Bíblia diz que a igreja primitiva reunia todos os dias no prédio, todos os dias na casa eles tinham comunhão, e no prédio eles ceiavam em toda reunião. Então vamos fazer aqui também como dia no São Mateus. Nós só não fazemos todo domingo, irmãos, por uma questão de custo. Senão nós faríamos todo domingo. E as igrejas só não fazem por essa questão. Talvez o pastor sabe dizer outros, mas eu quero dizer, porque no fundo é uma questão de custo. Comprar cálice, é comprar pão. Mas nós estamos aqui reunidos, o que Ele fez por nós. Eu vou dizer para vocês. Esse texto, 2 Coríntios 3,18, diz que quando nós olhamos a glória de Deus está na face de Cristo. Porque Cristo é a imagem do Pai morto e crucificado em favor de nós. É quando nós olhamos para esse amor demonstrado na cruz do Calvário
que o Espírito Santo ele imprime na sua face a face do Senhor. Então, se você tem um problema de caráter, se você tem um problema de pecado, se você olha para a sua vida e tem dito: olha, eu gostaria tanto de fazer mais na igreja, eu gostaria muito mais de falar do amor de Jesus, mas eu me sinto tão acusado. Eu vou dizer para você qual é a receita para você vencer a acusação, para deixar de cair. Olhe para a face de Jesus na cruz. Que à medida que você olhar Ele morto por você, eu quero dizer para você que o Espírito inspirou Paulo a dizer para nós como igreja, que à medida que você contempla a glória do Senhor, a glória de Deus na face de Jesus, o Deus homem que está se dando por você, o poder para que a sua vida seja transformada, Ele emana da cruz do Calvário para nós. E nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Senhor Jesus, Tu és manso, eu sou explosivo, mas quando eu olho para a Tua face, eu me lembro quanto que o Senhor sofreu por mim, mas não somente por mim, Ele sofreu pelo meu irmão, com quem eu estou faltando paciência. E aí, como eu lembro que Ele também é tão precioso, porque o Senhor deu a vida por Ele, então eu penso assim: eu preciso ter mais paciência. E o Espírito Santo, Ele vem, te envolve e fala: eu estou te dando mais paciência. Senhor, eu preciso ser amoroso como o Senhor. Foi amor que moveu o Senhor na cruz do Calvário. Muitas vezes eu sou tão egoísta, falta tanto amor em mim. É à medida que eu olho o sacrifício do Senhor que o Espírito Santo ele transfere amor de Deus para mim, e eu passo a ser amoroso como Ele é. Então, se você é explosivo, se você é iracundo, se você tem guardado mágoa, você olha para a cruz do Calvário e fala assim: ali, todo esse esforço que foi narrado, Jesus não tinha um apoio no pé para falar, Ele está se apoiando nos cravos que estão traspassando mãos e pés para falar: Pai, perdoa o Márcio Ricardo. Quando eu lembro disso, eu falo: Senhor, meu irmão também precisa de perdão. Senhor, meu marido também precisa de perdão. Senhor, minha esposa também precisa de perdão. Tu sabes como meu coração está se sentindo, mas eu quero te pedir: molda-me pela Tua graça, molda-me pelo Teu amor. Enche o meu coração desse perdão, que eu tenha força, Senhor. Talvez você tenha que sair hoje e fazer o concerto com alguém, mas eu digo para você: qual é a força? Como é que você adquire força para você dar o seu braço a torcer, chegar lá e ser humilde? Você vai ser humilde e vai ter força para dar o teu braço a torcer e pedir perdão: eu errei. À medida que você olhar o Cristo que não tinha pecado nenhum, subiu na cruz e morreu. Aí o Espírito Santo ele vai por revelação marcar o teu coração e falar: olha, se Ele subiu e morreu, o que custa para mim admitir que eu estou errado? Nós não somos transformados, igreja, por esforço. Nós somos transformados olhando para Jesus. Talvez no ambiente que você mora, você olha e fala assim: mas são tantos pratos que estão me oferecendo para eu cair, e eu não sinto força em mim mesmo para continuar a caminhada. Da onde é que vem força, pastor? Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Você não foi chamado por acaso. Eu quero encerrar dizendo para os irmãos. Será que os irmãos podem abrir para mim João 21, 15 a 19? João 21, 15 a 19. Se você quiser acompanhar no telão, vou ler aqui para os irmãos. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que esse? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas,
tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velhos, estenderás as tuas mãos e outros te cingirá e te levará para onde tu não querias. E dize isto significando com a morte que havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. E eu quero dizer para a igreja nessa noite, nós fomos escolhidos não por acaso, não por engano, e o Senhor nos deu uma obra para fazer. Anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. A responsabilidade de trazer gente para ocupar essas cadeiras vazias é nossa como igreja. Às vezes nós olhamos e falamos assim: pastor, mas nós não sabemos fazer. Pastor, não temos nem autoridade de fazer isso. Estou aqui te ensinando. Olhe para a cruz. Olhe para o amor do Senhor. O amor dele vai liberar a atividade do Espírito no sentido de te transformar naquilo que Ele é. E quando nós olhamos para Jesus e esse encontro, irmãos, dele com Pedro, o que está acontecendo aqui, Murilo? Os irmãos sabem, Jesus se encontra com Pedro à beira do mar. Quando Pedro conhece Jesus, Jesus se apresenta, já preguei sobre isso aqui na igreja. E ele fala: você é um pescador, eu quero entrar no seu barco e eu quero que você leve o seu barco para o meio da praia de novo, eu quero pescar com você. Pedro olha para Jesus, ele já tinha pescado uma noite inteira e falou: Senhor, eu já pesquei uma noite inteira, hoje o mar não está fácil não. Foi uma noite inteira sem êxito. Kátia, uma noite toda se dando. É uma vida cansada. Não está tendo fruto hoje. Mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Então Pedro acolheu Jesus no barco, não sabendo muito bem quem era Jesus. Jesus entra no barco e vai com Pedro para o meio das águas. Quando ele chega no meio das águas, ele fala: ó, desse lado aqui que você vai lançar a sua rede. Ele fala: muito bem. Você sabe que o hábito é lançar a tarrafa para aquele lado ali. Mas eu entrei na água por causa do Senhor, vou jogar a tarrafa exatamente para o lado que o Senhor está mandando jogar. E Pedro joga. E quando ele vai puxar a rede, aleluia, ele começa a perceber que a rede está muito pesada. Ele começa a olhar Jesus e ficar com medo, irmãos. Eu falo: esse camarada está com veste rabínica, ele não tinha cara nenhuma de que sabia pescar. Mas a rede está difícil. Ele teve que fazer sinal para um segundo pescador e falar: olha, você chega ao teu barquinho mais próximo, porque se eu virar com a minha força aqui, é o barco que vai virar. Está muito pesado. E é assim que Jesus se apresentou para Pedro, com o auxílio do segundo barco, então eles puxam e os peixes vêm. Mas o texto que nós estamos lendo aqui em João 21, diante de qual situação nós estamos? Nós havíamos alguns dias atrás, Jesus morreu e Pedro voltou a pescar, porque a esperança que ele havia tido naquele Jesus que levou ele para essa pescaria, que disse para ele que agora a pescaria não seria de peixe, a pescaria seria de homens. Aquele Jesus curou os doentes, aquele Jesus, ele fez milagres impressionantes, mas de repente, ele disse que ia morrer. Eu mesmo disse para Jesus: não fala isso não, está sendo top o ministério do Senhor. O Senhor está mandando aqui um balde de água fria no povo, isso é desestimulante. Não fala desse jeito não com a equipe. Isso não é mobilizador não, Jesus. Jesus fala para ele: ó, para trás de mim, Satanás. O que eu vou fazer aquilo com a sua mente humana você não é capaz de entender. E Jesus se dá. Mas antes de se dar, Pedro havia dito para ele: olha, eu quero dizer para você que eu é que vou morrer no teu lugar. Jesus olha para Pedro e fala assim: você vai morrer no meu lugar? Ah, Pedro. Ah, Pedro.
Quantos de nós estamos lá no mundo falando assim, é eu que vou fazer tudo certo, eu sou homem pra caramba, eu sou uma mulher de fibra, eu posso tudo. Não, se isso que está acontecendo na casa da minha vizinha acontecesse na minha casa, isso aqui eu tiraria de letra, porque eu já tenho a minha experiência desde a infância. Isso é Pedro falando para Jesus que ia morrer no lugar dele. De repente Jesus fala, olha meu filho, quero dizer para você amorosamente, não um olhar de acusação não, mas eu quero dizer para você, você não vai suportar e antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, você vai me negar ainda hoje. Mas a Bíblia diz que Jesus foi preso à cruz do Calvário e as pessoas interpelavam Pedro e ele de fato traiu Jesus pela 3ª vez. E Jesus estava preso à cruz do Calvário fora da cidade, Pedro estava a alguma distância, não tão perto, mas nem tão longe. Ele conseguia contemplar a face de Jesus. Quando ele negou Jesus pela 3ª vez, Jesus pôde olhá-lo. E eu cansei de imaginar muitas vezes o que significaria esse olhar de Jesus orando. Porque Jesus olhando para nós quando nós erramos, você pode pensar, olha, está vendo, eu não te disse. Mas Jesus não está olhando dessa maneira. Jesus está olhando para Pedro e está dizendo o seguinte, fica firme, amigo. Fica firme. Eu falei para você não depositar confiança em você mesmo. Eu te disse que você não tinha em você mesmo. Inclusive, deixa eu dizer, nem fique magoado com você mesmo. Não se chateia porque você não foi autossuficiente nessa hora e cedeu à tentação de ser fraco. Eu quero dizer para você que eu continuo te amando. Fica firme, senão você vai fazer besteira. Que agora há pouco um dos 12 já foi fazer besteira. Já foi se matar. Com você ainda tem um propósito. Tudo isso está sendo traduzido no olhar de Jesus. Mas o que nós estamos olhando aqui no capítulo 21 de João é um Jesus que se apresenta para Pedro, irmãos. De qual maneira que Jesus está se apresentando? Pedro havia deixado tudo e voltou a pescar. Ele falou, agora eu vou continuar a fazer a obra que ele me chamou, vou começar a igreja, vou começar a liderar a célula. Como assim? Quem sei eu? Vocês viram o que eu fiz a semana passada? Eu dei um piti aqui que todo mundo viu que eu fiz com meu marido na frente de todas as vizinhas. Agora o que eu vou fazer? Eu vou liderar a célula. Vou dar começo a alguma obra. Mas a Bíblia diz que Jesus à beira da praia novamente se apresenta e fala assim, amigos, vocês estão pescando, pescaram alguma coisa hoje? E Pedro todo para baixo, porque ele havia descoberto que ele não sabia pescar mais. São 3 anos e meio de desaprender. Falou, qual que é o lado que joga a tarrafa mesmo? Não sei mais fazer isso aqui, eu estou gordo. Pescamos a noite toda, nada pegamos. Amigos, do lado direito do barco, há muito peixe. João olhou para Pedro e falou assim, é o Senhor na praia. É o Senhor? Por favor, peguem a rede aqui, eu preciso encontrar com o Senhor. A Bíblia diz que Pedro estava seminu, irmãos. Ele se veste rapidamente, ele, ó. Ao chegar na margem, Jesus já estava assando peixe. Não o peixe que vocês pescaram, não o peixe dele. Ele estava pescando o peixe dele. E ao chegar, ele fala, Pedro, come um pedaço do peixe. Fica imaginando Pedro diante dessa cena, chegando piano, irmãos. Mas como é que eu saúdo ele agora, depois de ter traído? Shalom, paz do Senhor, boa tarde. Sabe que às vezes a gente fica com vergonha das pessoas? Não sei se eu vou dar a mão agora, depois de ter errado com ela. Imagino que a iniciativa foi do mestre, né? Cá. Shalom.
Senta aí, vamos comer. Amorosamente. Os outros estão atrasados, chegando com o barco, cheio de peixe, vão sentando um a um na roda. A célula está começando ao contrário, hoje a comunhão e lanche é primeiro. Acabou o peixe, Jesus chama Pedro para uma caminhada e fala assim: amigo, deixa eu falar para você, você tem ágape por mim? Amor incondicional? O que estava implícito? Você falou que daria a vida por mim. Sim, Senhor, tu sabes que eu te fileu. Tu sabes que eu gosto muito de você. Amor incondicional não. O Senhor viu? Eu falei que ia morrer, mas não dei conta, não. Eu quero imaginar, irmãos, que enquanto Jesus perguntava a Pedro para responder, ele não tinha força para levantar a cabeça e olhar. O Senhor está perguntando se eu te amo. Como é que eu respondo essa pergunta? Tu sabes, eu sinto amor, mas não foi suficiente. Eu fui fraco. Sabe, Senhor, o Senhor está perguntando se eu ágape, eu gosto muito de ti, filéu. Jesus estende as mãos sobre o Pedro e fala o seguinte: meu filho, apacenta as minhas ovelhas. Segunda vez: Pedro, tu me ágape. Ah, Jesus, ágape é muito pesado, falar de amor depois que eu te traí. É o que está implícito nas entrelinhas do contrato. Os irmãos estão entendendo? Ágape não. Filéu. Bastante. Gosto demais. Filéu. Ok, Pedro, filéu. Apacenta as minhas ovelhas, filho. Já a terceira pergunta, Jesus pergunta com filéu. Mais para frente na caminhada, Jesus olha para Pedro e fala assim: então você, filéu, não é? Gosta muito de mim. Irmãos, a Bíblia diz, nesse momento Pedro se entristeceu. Tu sabes, né? Me apaixonei pelo Senhor desde aquela primeira pescaria. Eu realmente me envolvi de coração com tudo isso, mas faltou força. Eu olhando para mim mesmo, eu vejo que os meus limites, as minhas debilidades, as minhas confusões. Senhor, eu sou um ser humano tão complicado, Senhor. O Senhor falou que me chamou para pescador de homens, mas eu não me vejo liderando nada. Como é que eu vou liderar agora, Senhor? O Senhor sabe, o Senhor me chamou agora há pouco. Quando o Senhor me chamou para aquela pesca maravilhosa, eu vou falar: é só o Senhor mesmo, porque eu não me vejo puxando a rede na minha própria força, nunca mais. Eu não me sinto capaz de fazer por mim mesmo. Eu não tenho em mim, Senhor, não sei fazer por mim mesmo. Falei para o Senhor que eu daria vida, já não me sinto em condição de fazer. Estou aqui respondendo para o Senhor que amar não dá para falar sobre amor. Mas tu sabes, eu gosto muito de ti. Ok, filho, gostar para mim é suficiente, porque ele está dizendo o seguinte: o que o Senhor está falando para nós aqui hoje? O Senhor está falando assim com a igreja: vocês viram o vídeo? O Senhor está falando assim para nós: vocês têm ouvido a respeito da graça? Você tem compreendido o que eu fiz por você? O Senhor está aqui falando para nós: você está entendendo o quanto eu te amo? Apacenta as minhas ovelhas. Chamem as pessoas para participar do banquete. Ah, Senhor, o Senhor sabe, a gente tem tanta limitação aqui. Eu vejo os meninos tão bonitos, jovens crescendo. Pastora Sueli, as irmãs que ajudam no Kids, os irmãos que lideram adultos, meu líder de cela. Mas tu sabes que eu até queria te amar mais, mas eu olho, muita coisa para fazer, Senhor, tu sabes. Ah, é o meu trabalho, é o meu pouco tempo, é o meu curso de inglês. É a falta do dinheiro, tu sabes, o Senhor me desafiar. Senhor, como vai ficar o meu orçamento?
Ai, Senhor, o Senhor me perdoa. Sabe que tem gente que entra e sai da igreja se sentindo acusado. Você se ouve a mensagem da graça, a mensagem de graça tem produzido peso. Você sai pesado. Eu deveria fazer alguma coisa com essa mensagem da graça. Mas sabe o que acontece, pastor? Eu não consigo responder para Deus, eu te amo, Deus. E sabe o que o Senhor está falando para nós hoje? E eu vou encerrar dizendo isso. O teu gosto muito de mim, para mim é suficiente. Eu sei fazer desse gosto muito de mim grandes coisas. Vem que eu quero te fazer útil nessa noite. E o Senhor está dizendo para a igreja: eu não me equivoquei quando eu te chamei. Eu não estava olhando para a tua capacidade de me amar. Eu não estava olhando para a sua capacidade de fazer. Senão eu estava chamando as portas das universidades. Não estou salvando os CEOs das empresas. Não é esse que eu estou buscando. Eu estou buscando as ovelhas negras. Eu estou olhando para as favelas, para os viciados, aqueles que estão perdidos, sem forças, atolados no pecado com a namorada. Eu estou chamando, não tem força para vencer o seu pecado, porque não me ama o suficiente, ok? Você pode dizer para mim: eu gosto muito do Senhor. Se você tiver coragem de me dizer: eu gosto muito de ti, eu estou dizendo: a questão não está baseada no quanto você me ama, a questão é o quanto eu te amo, e o poder que eu tenho para transformar a tua vida, e transformar a vida dos outros, através da sua vida. Quantos entenderam? Aleluia. Eu quero orar por você nessa noite. Oh Deus, aleluia. Esse é o mover da graça, a graça que nos transforma. Quando eu olho para nós, irmãos, esses dias eu fui fazer aniversário do Daniel aqui. Eu vi alguém que a gente chamou de Santo André para estar aqui conosco no dia do aniversário. Eu me senti um pouco constrangido. Eu vi o olhar dessa pessoa e falei assim: esse camarada tem estudo, ele era gerente da Caixa, ele veio plantar a igreja nessa rua feia. Eu senti isso no olhar de uma pessoa. Eu quero dizer para você que eu não estou aqui pela minha capacidade, eu não estou aqui porque eu amei o Senhor demais, eu estou aqui porque eu gostei muito dele. E ele falou: ok, o seu pequeno amor é suficiente, vem cá. Eu quero terminar esse culto fazendo uma oração com você. Eu queria saber quem gostaria de orar comigo. Tem muita gente na sua casa precisando de Jesus. Tem muita gente na sua rua precisando de Jesus. Tem muita gente na sua escola precisando de Jesus. Tem muita gente na sua universidade precisando de Jesus. Tem muita gente aqui querendo falar do nome do Senhor, mas você olha e fala assim: não sei fazer. Não sei fazer. Às vezes você fica olhando o testemunho de alguém, você entra num Uber e fala assim: Senhor, como eu queria ser ousado para evangelizar esse cara. Chegou no destino, você desceu e falou assim: poxa, eu deveria ter falado alguma coisa, eu não falei. O Senhor Jesus está falando para nós o seguinte: eu não me equivoquei, foi eu que te chamei. Eu sabia que você ia me trair. Não fique acusado por causa disso não, ok? O teu pequeno amor me serve, apacenta as minhas ovelhas. Quem quer ser usado nas mãos do Senhor? Sai do seu lugar para encerrar o culto aqui na frente. Todo mundo que quer colocar alguém diante de Deus e quer dizer: Senhor, meu pequeno amor nas tuas mãos vai se tornar uma ferramenta poderosa para a salvação. Aleluia.